Muito bem, estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto sensacional, sobre relações de consumo. E não tem para mim maior autoridade, viu, doutora Andressa, do que essa pessoinha que está conosco aqui, nos deu essa belíssima honra de estar aqui, professora Kátia, tá? A professora Kátia vai se apresentar, daqui a pouquinho vocês vão ver o seu currículo, vou pedir para ela se apresentar e também já estou agradecendo aqui a doutora Andressa. A Andressa aqui é a Andressa Lopes, eu chamo ela de Dessa, é uma grande amiga, está sempre junto, discutimos muito de economia, né, Andressa? Ela sempre me dá ótimas dicas, é uma pessoa sensacional, hoje funcionária pública, mas já esteve na iniciativa privada, formada em administração, tem mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia, então não tem pessoa mais habilitada para nos ajudar nesse podcast. Podcast, você sabe que aqui a ideia é transmitir conhecimento, passar um conhecimento para o estudante, para a pessoa, eu digo pessoa física, pessoa normal, a minha mãe, a mãe da Andressa, a mãe da Kátia, aquelas pessoas que não têm formação em direito, para que elas conheçam um pouco do direito, saibam como funciona o direito e possam, com isso, reclamar mais dos seus direitos e também entender quando eventuais decisões são tomadas pela justiça. Pois bem, vou agora apresentar a professora Kátia. Vamos ver aqui como eu quero que ela dê um detalhe importante do currículo. Vamos ver se ela vai dar um detalhe importante do seu currículo. Professora Kátia, muito obrigado por estar aqui. A pergunta que eu te farei apresente-se. Para a gente não ficar lendo o currículo, eu já trago aqui, claro, na apresentação, 2 livros publicados, Ações Locatícias, que ela vai autografar e depois, obviamente, vou fazer o sorteio, e também aqui esse livro sensacional, totalmente ligado ao tema, que é Responsabilidade Civil do Fornecedor nas Relações de Consumo, para essa câmera aqui. Enfim, livro sensacional, professor Cleiton Maranhão, já tem aqui, já está sendo citado, obviamente, pelos tribunais, e é um orgulho, é um livro extremamente profundo, aqui fruto da dissertação e mestrado da professora Kátia. Professora Kátia, quem seria a professora Kátia na fila do pão? Você que não conhece o que é a fila do pão, vai lá e procura no Google, tá? Nós somos mais velhinhos e tal, você vai saber quem é a professora Kátia na fila do pão. Olá, né, Andressa? Olá. Que bom estar aqui com você. Agradeço ao professor Leonardo pelo convite. Imagino muito bem o que ele gostaria que eu falasse aqui a respeito, né, do meu currículo, notadamente do meu sobrenome, o qual eu acabo... essa é a parte mais importante do currículo, né, Andressa? Né? O qual eu absorvi quando do casamento com ele. Então, qualquer elogio que ele possa tratar, né, trazer aqui, inegavelmente diz respeito à relação que temos, né, e não que de fato eu mereça. Mas no que nos importa hoje, eu acho que é importante comentar a minha relação com a disciplina de Direito do Consumidor. Desde a época da faculdade foi a minha paixão, não tenho dúvida disso, e eu tive a honra lá nos idos dos anos 2000 de começar a lecionar essa disciplina na Universidade Tuiuti do Paraná. E após isso, nunca mais larguei o magistério, eu vejo aí realmente o que eu amo fazer, né? E tive a oportunidade de dar aula também na Universidade Positivo, em Curitiba, e finalmente na Unicuritiba, né? Então foram algumas décadas, né, lecionando, em especial, né, com foco na disciplina de Direito do Consumidor. Inclusive foi a matéria sobre a qual me debrucei no meu mestrado, né, tratando pontualmente sobre a responsabilidade do fornecedor nas relações de consumo, fazendo uma diferenciação lá no CDC das 2 modalidades de responsabilidade do fornecedor. Eu imagino que, para o que importa, né, no que diz respeito ao nosso podcast, eram essas as informações importantes, notadamente, né, nomear aqui o meu esposo. Eu vou chamar de Dessa, tá? Vou chamar de Dessa porque a intimidade é grande, tá? Não tanto assim, mas enfim, a Dessa é a amiga nossa, amiga da Kátia, enfim, uma pessoa sensacional, mas Dessa, ela foi econômica, ela tem aqui, obviamente, já mais de 20 anos, que ela não quer falar porque ela não tem cabelo branco ainda, mas eu tenho, tá? Eu já tenho mais de 20 anos já, lecionando, também vai lá 20 e poucos anos de atuação prática profissional na área. E o objetivo aqui sempre é prática profissional, é advocacia na veia, é discutir caso prático. Academia, vamos lá, academia foi no mestrado, no meu mestrado, no seu mestrado da sua Kátia também, mestrado pela Universidade Federal do Paraná, enfim, aliamos os conhecimentos da academia, mas aqui com a prática e a prática jurídica. E no caso a Kátia, ela tem mais do que experiência na área das relações de consumo.
Posso começar? Começa, me autoriza dessa? Pode chamar de Léo. Todo mundo que vem aqui, se não me chama de Léo, já fico preocupado. Ou eu estou devendo alguma coisa, eu não gosto de ficar devendo nada, um churrasco, dinheiro, não devo, tá? Não devo mesmo. Mas ou eu estou devendo alguma coisa, a pessoa está meio mal-humorada, né? Curiosa, e você não é nenhuma dessas coisas. Vamos começar pelo começo. Qual que é a minha preocupação? Eu tenho uma preocupação, enfim, parei de lecionar há algum tempo, estou lecionando em pós-graduação, mas a minha preocupação hoje e tenho conversado, enfim, acho que você estava inclusive comigo numa determinada reunião com um desembargador, nós estávamos preocupados, e ele também, professor, não vou falar quem é, enfim, a preocupação de qualificar juridicamente. O que eu quero dizer com isso? Na faculdade, quando a gente está na faculdade, o que o professor está ensinando? Teoria. Então, olha, isso é o direito civil, isso é o direito das relações de consumo, isso é direito tributário. E dentro da teoria começa a explicar como que você configura uma relação jurídica determinada, né? É o que eu falo, enfim, não quero falar demais porque já estou eu querendo dar aula aqui, mas enfim, o que eu falo o que é o carro? O carro tem carroceria, direção, 4 rodas. Se tiver 3 rodas não é carro, se tiver 2 rodas também não é carro. É mais ou menos isso no direito. E o que a gente estava conversando o ponto de partida para ser um bom advogado é saber qualificar, saber onde você está. Então, eu vou discutir uma relação tributária, eu não posso aplicar o CDC, isso eu sei. O advogado deveria saber. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta básica mesmo, para a audiência entender aonde a gente quer chegar, é aliar o bom conceito, a teoria, como deve ser, como é na prática, como é que se configura uma relação de consumo? Essa é a minha preocupação, porque nas conversas que você estava presente, a preocupação era, nós temos visto que alguns profissionais não conseguem nem qualificar juridicamente. Isso é uma relação de direito público, lá com o Estado, isso é uma relação de direito tributário, isso é uma relação de consumo. Então, a minha primeira pergunta quando é que se configura realmente uma relação de consumo? Se possível, com exemplos, o que dá para diferenciar dessa relação de consumo? Vamos lá, né? Pergunta desafiadora, não parece ser simples, mas realmente não é, né? Para que eu tenha uma relação de consumo, eu preciso necessariamente da presença de 3 elementos: um consumidor, um fornecedor e um objeto de consumo. Quando a gente olha a definição do artigo 2º, né, para consumidor, ele diz que consumidor é um destinatário final. E aí eu estou falando só do consumidor standard, né? Não estou falando de consumidor equiparado. Então, só para a gente definir uma relação de consumo com um consumidor padrão, eu já tenho essa dificuldade em decorrência da letra da lei, que denomina consumidor um destinatário final. E aí vem a pergunta, o que é um destinatário final? Então, antes do advento do Código Civil de 2002, a gente observava uma tendência dos nossos tribunais de estender um pouco esse conceito de destinatário final, né? Englobando, então, como destinatário final, todo aquele sujeito que adquiria um produto ou um serviço, né, para seu consumo. Então, ele estendia justamente porque nessa época nós tínhamos a vigência do Código Civil de 16, né, que era uma legislação de cunho mais liberal, em certa dissonância com a nossa Constituição de 88. Então, diante da dificuldade de aplicação desse diploma, que pressupõe uma relação entre iguais, era muito comum, né, a ampliação do conceito de consumidor do artigo 2º, na chamada teoria maximalista, para tentar abranger um número maior de sujeitos. Com o advento do Código Civil de 2002, que tem uma conotação mais próxima, né, à nossa Constituição Federal de 88, ou seja, uma conotação mais social, a gente observou também uma tendência do nosso judiciário se voltar a essa interpretação e restringir, porque aquele direito que é conferido a todos acaba não sendo um direito, não é? Então, se eu aplico o CDC de forma indistinta, eu não estou mais dando um tratamento privilegiado para aquele sujeito vulnerável que a nossa Constituição determinou a tutela, né? Porque o CDC decorre de mandamento direto da nossa Constituição Federal. E aí a gente viu, então, retroceder, diminuir desse conceito para aplicação de fato somente aquele sujeito que retirava o produto do mercado para consumo próprio. Então, num primeiro momento, qualquer tipo de consumo, independente da destinação que você ia dar a esse produto, e no segundo momento, com a corrente finalista restringindo. Então, eu só teria consumidor quem retira o produto do mercado e mais, quem utiliza esse produto para fins pessoais. Na medida que eu empregasse, então, esse produto ou esse serviço numa cadeia de consumo, eu não seria qualificada como um
fornecedor, como um consumidor. Desculpa, eu já estou avançando aí, né? Deixa eu interromper, vou fazer ela perder um pouquinho o raciocínio. Senão, não sei se a professora Andressa consegue, a doutora Andressa consegue entender. Estou chamando doutor porque é tudo advogado, né? Enfim, mas Andressa, a questão é, eu advogado, comprei um computador, estou usando para o meu serviço nesse ponto, é só para ver se a Andressa também consegue acompanhar, aqui é qualificação jurídica, tá? Você está me falando que, então, se eu usasse isso para desenvolver o meu trabalho, em tese, eu poderia não ser qualificado como um consumidor. Iniciou uma discussão aí. Eu sei que hoje essa discussão já está um pouco mais pacificada, enfim, mas explique só para a gente tentar. A questão é, do que eu entendi, tá? Sou leigo também, eu fico meio preguiçoso, saiba uma coisa, eu fico bem preguiçoso, porque com a Kátia eu deixo ela consultar, eu não quero pensar, eu quero pensar em outros problemas. Em relação ao consumo, eu não penso, tá? Mas a preocupação a ideia do que eu penso do que você está falando é, olha, fui lá no mercado, comprei alface, comi o alface. Não há dúvida de que eu acabei de consumir um produto, e sou consumidor, perfeito? A dificuldade está naquele, se eu estou entendendo, tá? Naquele em que você pega o insumo, tira e coloca como meio da cadeia do consumo. O restaurante. O restaurante, exatamente, comprou alface e vendeu o alface. Poderíamos entrar por aí? Claro que o sim. advogado, claro, eu sei que o advogado é um pouquinho complicado. Eu dei um exemplo que eu compliquei a vida. Eu fiz a pergunta e já me arrependi. Falei, puta, não é o melhor exemplo, mas tudo bem. Fiz cagar. Eu tenho uma resposta para essa tá questão. Bom, vamos começar por ela. Então, conseguiu? Tá me fazendo entender. Pensando lá no computador adquirido pelo advogado. Como eu havia dito, num primeiro momento não havia dúvida da incidência do CDC. Você era destinatário final na medida que você tirou esse produto dentro da cadeia de consumo. Perfeito. A partir do segundo momento, com a aplicação da corrente finalista, os tribunais passaram a não entender esse advogado como um consumidor. Por quê? Porque, na verdade, o custo desse computador estava integrado dentro do serviço que você estava prestando como advogado. Então, na verdade, você retirou até de uma cadeia de consumo, mas você integrou em outra. Então, na verdade, você também era um fornecedor de serviços advocatícios, mas também um fornecedor e não fazia jus a essa tutela. Com o advento da chamada teoria finalista mitigada, né, ou aprofundada, cada um denomina de uma forma, a gente passou a ter mais um critério para análise dessa relação, notadamente uma análise de vulnerabilidade no caso concreto. Então, se no caso concreto eu puder pegar um profissional, né, que retirou esse produto faticamente do mercado, que a despeito de estar empregando numa outra cadeia, no caso concreto, ele pode ser comparado a um consumidor que não age dessa forma, eu chego à conclusão que sim, ele também pode ser tratado como consumidor, até por uma questão de isonomia. Então, vamos tentar colocar isso aqui dentro de um caso. Vamos imaginar que eu compre o meu computador para fins pessoais. Aqui para trabalhar aqui em casa, para, né, quando falo trabalhar, para comprar alguma coisa, ver um e-mail, né, aquele uso que a gente assistir um filme, né, para fins pessoais. Enquanto o professor Leonardo compra um computador, notadamente para usar no escritório, tá? Pela corrente finalista, eu vou concluir, a Kátia é uma destinatária final fática e econômica, porque eu tirei esse computador do mercado e eu não integrei ele em outro ciclo, né, de consumo. O Leonardo é destinatário final fático, mas não é econômico, porque esse computador está sendo integrado nessa cadeia de fornecimento de serviços advocatícios. Mas quando eu coloco Kátia e Leonardo do lado, o que eu observo? Os dois foram na loja X e adquiriram o computador. Os dois adquiriram pelo mesmo preço. Os dois tiveram as mesmas cláusulas contratuais regendo. Eu posso dizer que existe uma igualdade aqui? E a resposta é sim. Então, se Kátia é consumidora, sem dúvida, o Leonardo ele é equiparado a consumidor nessa situação e passa a ter essa tutela protetiva também. Então, pela corrente finalista mitigada, diante da vulnerabilidade no caso concreto, sim, né, eu posso considerar esse advogado como um consumidor, né? Quem sabe eu não possa fazer isso com o restaurante no que diz respeito à alface, tá? Apesar da gente encontrar algumas decisões nesse sentido, eu discordo, porque o requisito do artigo 2º para a conceituação de consumidor é que eu seja destinatário final. Quando eu pego o supermercado, ou
o restaurante, né, que compra alface no supermercado, ele não é destinatário final em qualquer aspecto, porque ele tá pegando essa alface, tá botando dentro de um pão, dentro de uma salada. É só um intermediário. É só um intermediário. Então, eu tenho muita resistência em reconhecer nesse restaurante, nessa relação de compra de insumo, uma relação de consumo. Por mais que eu possa ver uma certa vulnerabilidade. Olha eu pensando maldade. Andressa, O que você tá olha pensando? eu pensando maldade. Posso fazer uma maldade? Faz Andressa, pode fazer pergunta. Não, Tá não. bom. Eu vou falar o seguinte, é que eu estou imaginando, estou acompanhando a raciocínio, se eu entendi bem, ela está falando, restaurante. Esse restaurante que está ali do lado de casa. Enfim, nós íamos lá. Quando a gente era estagiário, a gente ia no restaurante da Glória, acho que era isso, né? Enfim, restaurante é um bifezinho, pequeno. Agora, pense no McDonald's comprando essa alface daquele pequeno produtor. A pimenta, é o que eu quero saber. E daí, como é essa? Eu teria essa mesma solução? Como eu sou filha da mãe, né? Eu acho que se eu disse que eu tô insistindo no supermercado. Se eu disse que o restaurante pequeno, a priori, não teria tutela protetiva por ser um intermediário, por eu não poder dentro, né, desse contexto verificar uma destinação final dessa alface, se o pequeno não pode, quem dirá o McDonald's? Então parece-me que perfeito. o não consumo, né, do produto afasta, não havendo uma destinação final fática do produto, porque o que aconteceu com a alface? Eu mantive essa cadeia, né? Eu tive um produtor que passou para o restaurante que vendeu lá para mim no final quando eu fui comer. Então eu continuo dentro de uma mesma cadeia. Então, se você imaginar, por exemplo, na fabricação de um shampoo, o que eu vou ter? Eu vou ter o fabricante do sabão, eu vou ter o fabricante do aroma, né? Eu vou ter outros componentes emolientes. Então, todos esses sujeitos vão vender para um determinado que vai juntar isso aqui, né? Vai embalar e vai vender lá na ponta para Andressa. Se eu entender que esse sujeito, quando ele comprou esses insumos, ele é um consumidor, né? Vai deixar amplo de novo. Né? O que eu tenho aqui dentro, né? Então, dentro dessa cadeia, só é destinatário final quem está lá na ponta. Todos os outros são fornecedores. E, inclusive, isso impacta na responsabilidade. Se a Andressa usar esse shampoo e tiver uma queda de cabelo, né? Uma alergia. Alergia é tão complicado que pode ser pessoal, né? Mas se for em decorrência de um defeito, todos esses fornecedores respondem por esse dano ocasionado à Andressa. Então, a partir do momento que eu digo que esse sujeito ele é consumidor, até a garantia que é conferida à Andressa, de certa forma, fica mitigada. Então, a despeito de existirem algumas decisões, em casos onde a gente pega esse pequeno fornecedor, em que se confere a ele a tutela protetiva, não me parece ser a essência do CDC. O CDC, ele busca um destinatário final, como diz expressamente a letra do artigo 2º. Então, eu preciso de um destinatário final fático, pelo menos. Tá? Em última análise, eu estou tirando aquele produto dessa cadeia de consumo. Tá? Agora, se eu vou usar para consumo próprio ou se eu vou empregar em outra atividade econômica, aí, eventualmente, mesmo empregando em outra atividade econômica, se eu for tão vulnerável como aquele que não aplica em outra atividade econômica, ainda assim eu posso ter incidência do CDC. Tá? E aí é interessante a gente voltar para a ideia do computador. Porque a gente disse que o Leonardo, como advogado, por ser tão vulnerável quanto eu nessa relação, eventualmente ele pode, com base na teoria finalista mitigada, ser reconhecido como consumidor. Agora, se a gente colocar um grande conglomerado que vai lá comprar 300 computadores como esse nosso, parece que a história já muda um pouquinho. Com certeza, quem vai comprar 300 computadores não vai pagar o mesmo preço que nós pagamos, vai conseguir barganhar no preço. Com certeza, as cláusulas contratuais não serão as mesmas. Eu vou ter, né, trabalhei em algumas multinacionais diferenciado. E a gente impunha, né? Chegar, você quer vender pra gente? Nosso contrato é esse. E mais, a gente quando vai comprar computador, e eu tava olhando isso recentemente, a gente fica perdido, né? O que é isso? O que é processador i3, i5, i7? O que me sai? Você não tem a menor ideia do que tá lá dentro. Quando você pega um grande conglomerado, vai ter uma área de TI lá, que tem uma pessoa especializada, que sabe qual é a diferença, se vale a pena pagar. Então veja que... Deixa de ser vulnerável. Deixa de ser vulnerável. Deixa de ser vulnerável. Que é o objeto, então, da relação, né? Proteger... Tô começando a entender. E essa é a ideia.
Veja, porque a ideia aqui é prática, bom conhecimento técnico, profundo conhecimento técnico, aliado à prática, para que resulte no atendimento do consumidor. Você está começando a entender... Opa, pode. Conclua, desculpa. E vejam lá que a gente só falou de consumidor até agora, né? Porque eu posso ter essa figura de consumidor e se não tiver na outra ponta um fornecedor, a relação de consumo não será. Então, acho que esse também é um outro ponto que a gente tem que ver, né? Então, vamos imaginar que a Andressa vai comprar um carro e ela vai comprar um carro para uso pessoal. Você fala, puxa, a Andressa é consumidora, destinatária final fática, porque ela tirou esse veículo do mercado, e destinatária final econômica, porque ela está usando para fins pessoais. Mas se quem vendeu esse carro para a Andressa fui eu, peguei meu carro pessoal e vendi para ela, relação de consumo não é. Tá? Porque estamos em pé de igualdade. Então, eu também preciso, na outra ponta, para que tenha uma relação de consumo, que eu tenha um sujeito que age de forma habitual e profissional no exercício daquela atividade. Um fornecedor contínuo, um fornecedor qualificado. Justamente porque isso implica em profissionalismo, concorda? Agora, eu me tiro uma dúvida. Eu sou locatária de um apartamento. Encontrei alguns problemas, está difícil de falar com o locador. Eu consigo me basear no Código de Defesa do Consumidor para resolver os meus problemas? Então vamos lá. Essa é uma pergunta bem interessante, né? A aplicação do CDC para as relações locatícias, que inclusive, né, é objeto de um dos meus trabalhos, né? E a resposta é não, Andressa, tá? E a resposta é não. Não é um depende. Como é que eu vou dizer? Hoje então vai colocar... Eu tava esperando um depende. Direito um depende. Quem te locou? Foi imobiliária? Foi uma pessoa que esse é assunto jurídica? bom, é assunto bom, pode esclarecer. O que a gente tem que analisar, né? Que mesmo quando a gente tem aqui a intermediação dessa alocação por uma imobiliária, que quem está alocando é esse cliente da imobiliária. Então, esse imóvel meu, eu resolvo então entregar para a imobiliária X para que ela faça a locação. Quem está alocando, na verdade, sou eu. A imobiliária, física. Sim, a imobiliária só me representa. Tá? Se a imobiliária me representa, na relação contratual teremos eu e você, locadora e locatário, né? Como eu não ajo de forma habitual e profissional na alocação de bens, essa é uma relação entre particulares. Em pé de igualdade. Em pé de igualdade, que suscita a aplicação, inclusive, de legislação específica, né? A lei de locações, né? Que traz já uma série de benesses para o locatário. Ela já é uma lei protetiva para o locatário. Então, seja pela especialidade, seja pela inexistência da figura de um fornecedor nessa relação, a legislação a ser aplicada é a lei específica, a lei 8.245 de 91. E a imobiliária, né? Eu estava aqui respirando. Eu tô com perguntas. Então manda aí. Eu ia fazer a perguntinha que tava lá. Sabe que é uma relação bem engraçada, né? Porque, a priori, a imobiliária tem uma relação comigo. Né? Eu contratei para que ela faça a intermediação, eu pago, né, um percentual, normalmente é isso, né? Sim. Um percentual do valor da locação mensalmente para a imobiliária, para que ela faça essa gestão para mim, para que ela faça o contato com você, para que ela me repasse, né, os valores, que ela resolva os problemas, Você etc. terceirizou. Eu terceirizei, ela me representa e eu pago para isso. Há uma prestação de serviços aqui? E essa relação aí é uma relação de consumo? Tá? Eu sou destinatária final desse serviço e, inegavelmente, a imobiliária está agindo de forma habitual e profissional. Então, aqui há uma relação de consumo? Não tenho dúvidas. Do locador com a imobiliária. Do locador com a imobiliária. Eventualmente, eu posso visualizar algum problema em decorrência da relação da imobiliária com você? Posso. E se ela não estiver agindo como mandatária nesse contexto, se o serviço que ela prestou de alguma forma, porque veja, apesar do contrato ser diretamente comigo, a imobiliária, quando você a procura, né, para localizar um imóvel, ela também lhe presta um serviço. Sim. Né? E eventualmente ela pode te trazer informações que lá na frente não se mostrem verdadeiras, que não estão diretamente atreladas à relação que ela tem comigo. Nesse contexto, eventualmente, num caso concreto, eu poderia verificar uma relação de consumo? E a resposta é sim, tá? Mas veja que não está diretamente atrelado ao contrato de locação, mas eventual inadequação desse serviço de intermediação. Tem que ter elementos caracterizantes nesse sentido. Com certeza. E aí que eu digo que é o objetivo sempre do que eu pretendo discutir um pouco e
trazer. Essa é a intenção sempre de podcast, de rede social, não é exposição, não é nada. É fazer com que, principalmente o profissional de advocacia, aquele aluno da Kátia, um eventual aluno meu, que na pós-graduação já está um pouco mais habilitado, mas os alunos em geral, os recém-formados, aqueles advogados que estão no início de carreira, consigam fazer essa diferenciação. Por isso que era a minha preocupação, a minha ansiedade de abrir perguntando o que é uma relação de consumo. Porque a ideia é, a Andressa, que é a consumidora, chegou para mim, eu tenho que identificar o quê? Tenho que identificar primeiro. O problema que ela me relata diz respeito, a pergunta inicial foi isso, obviamente, mas diz respeito à própria locação, o objeto. Então nós temos a Lei 8.245, a Lei de Locações. Agora, é um serviço, uma defeito de prestação de serviço da imobiliária, porque a imobiliária poderia eventualmente lançar um valor incorreto, ou você pagar diretamente, porque no contrato de locação inseriu-se uma regra, uma cláusula, enfim, de que você, por comodidade, você, locatária, quero pagar a pintura, né? Geralmente isso é a pintura, e ela não vai lá e não faz a pintura, e o proprietário reclama. Veja, você pagou e você contratou ela. Então, a ideia é, primeiro, por isso a minha preocupação, essa minha ansiedade, eu tenho que saber identificar a relação jurídica. Eu estou diante de uma relação jurídica especial, que vai ser regulada por lei de locação, livro de ações locatícias, ou não. Eu estou diante daí de um defeito da imobiliária na prestação de serviço, seja para o locador, que é o proprietário do imóvel, seja para o locatário, para a locatária que é a Andressa. Aí, identificando isso, eu sei qual lei aplicar corretamente. Se não, do judiciário, julga procedência da ação, e daí o que o advogado diz, não, mas o juiz é burro. Não é burro, calma lá. Ele utilizou a ferramenta teve que aplicar a lei correta. A ferramenta correta. Perfeito, não posso pegar lá, enfim, sou eu, odeio fazer as coisas mecânicas, a Kátia já sabe disso, né? Não troco nenhuma lâmpada em casa, né? Ela briga comigo, ela faz tudo e eu não faço. Eu não vou querer trocar uma chave de fenda onde tem que ir outro tipo de chave. Não, a ferramenta tem que ser adequada. Você usou a expressão perfeita. A ferramenta adequada para a resolução do problema. Eu vou chegar, o consumidor, nem o consumidor, a pessoa vai chegar relatando um problema. Eu não sei se é locatário, locador, se é consumidor, se é prestação de serviço. Isso. Agora, mais uma perguntinha, porque eu acho que tem um pouquinho mais aí. Airbnb, que é uma coisa que todo mundo hoje usa. Eu vou entrar, porque eu estou contratando, daí, acho que diferentemente do serviço de locação padrão, eu estou contratando por um pequeno período, diretamente ao Airbnb, que faz a intermediação. Como que funcionaria nesse caso? Já teve algum caso concreto? Então, vamos lá, olha lá. A Andressa sempre nos surpreendendo com as perguntas, né? É um caso bastante interessante, até porque a gente tem uma plataforma aí que faz a intermediação. E, novamente, a gente vai ter que analisar onde pontualmente o problema se verificou. Então, você contratou pela plataforma e chegou no dia, o imóvel não estava disponível. Não vejo, assim, a possibilidade de se cogitar não se tratar de uma relação de consumo, tá? Por quê? Porque você fez a contratação diante da confiança depositada nessa plataforma, tá? Seria o fornecedor. Com certeza. Então, não vejo, assim, possibilidade diante da não execução desse contrato, da não responsabilização do Airbnb aí nesse contexto. Então, parece-me, sim, tratar-se de uma relação de consumo, a despeito dessa diferenciação quando a gente fala, né, da locação habitual. De uma locação habitual. Porque a gente tem aqui uma plataforma que te disponibiliza uma credibilidade na contratação. Então, cheguei, não estava lá, calma aí, né? Parece-me que a gente tem aí, sem sombra de dúvidas, uma relação de consumo, podendo, né, responsabilizar aí não só a plataforma, como também aquele membro da plataforma que disponibilizou o imóvel para locação nesse contexto. Vou contar para quem conhece outra coisa, né? Só para um pouquinho de curiosidade, eu não sou um especialista ela, mas enfim, só para título de notícia, o STJ só tem tratado por enquanto, o STJ, quando a gente está falando, obviamente, né? Vamos lá, STF todo mundo conhece, os 11 ministros, né? O STJ um pouquinho menos, os 33, enfim. Mas o STJ vai regular relações fora da Constituição, aquilo que está abaixo da Constituição. O que ele discutiu até agora? Ele só discutiu a restrição em prédios residenciais, basicamente, de locações
por temporada, que é um inferno, né? Vamos falar a verdade, né? Você chega lá, os bêbados e tal, entra, enfim, segurança. Então, o STJ já discutiu isso, está avançando, está vedando, por enquanto, dependendo da convenção ou do regimento do condomínio e privilegiando ali a propriedade, enfim, principalmente tem que ver a característica do prédio, né? Se o prédio é residencial puro, se é misto, porque nós temos prédios mistos, né? Comerciais e residenciais. Aí a regra vai ser diferente. Mas, enfim, agora na questão pura da locação, o STJ não veio para ter um martelo ainda. Por isso que o professor Cássio falou, em tese, dá para... Mas ainda não temos uma posição dominante. A ideia é, obviamente, fazendo muito pouco tempo, muito né? pouco tempo. E fazendo a ideia é mais ou menos fazendo como está acontecendo. O que o Airbnb ele se defende falando o seguinte, sou plataforma, só intermediei e acabou. E essa é uma defesa, não é tão razoável, porque obviamente ele está com uma boa remuneração para prestar aquele serviço. E se ele presta aquele serviço, ele tem que responder por aquele serviço. E eu não vou dar nem na polêmica, porque senão a gente não tem tempo. Por isso que eu coloquei no caso justamente de você chegar, o imóvel não está disponível. Né? Acho que parece-me que nessa situação, o fato de se denominar intermediário não isenta da responsabilidade. Até porque é inegável que ele está ganhando nessa operação. Que pode ser ainda, por isso que eu não quero nem entrar nesse ponto, porque realmente eu não estudei daí, tá? Apesar de ser um pouquinho perto do meu mestrado lá, que era o que você poderia perguntar, que era aquelas câmeras secretas que filmam as mulheres, principalmente, né? Isso é um grande problema. O Airbnb não pode fiscalizar todas as residências, mas e daí? Responde ou não responde? Enfim, eu acho que isso é um papo para um outro podcast inteiro. E quem sabe a gente faça aí sobre isso. Perfeito. Olha, eu consegui compreender, apesar que eu já conheço muito o pensamento da professora Kátia. Com relação ainda, enfim, já sabemos como é uma relação de consumo, como se configura uma relação de consumo. O que eu acho interessante, enfim, André, se você puder me ajudar, lembrar algum caso, enfim, o que você acha palpitante, a ideia aqui não é aula, tá? Para a gente conseguir evoluir e demonstrar, como diz, prática na veia. Dentro de prática, existem vários problemas, nós já abordamos alguns. Aqui tem a curiosidade, alguma coisa que você poderia querer saber como consumidor, porque aqui a ideia sempre foi, né, um advogado, ela também é advogada, mas hoje na qualidade de professora, vindo trazer aqui o conhecimento técnico dela, doutrinário e também aplicado à prática, professora, advogado e uma consumidora. Consumidora qualificada, porque eu sei, como disse, formar administração, mestrado, enfim, até tem um conhecimento acima, que não é aquele consumidor comum, né? O consumidor comum mesmo, que é o povão, não tem essa qualificação nossa. Às vezes não sabe nem que existe o código de Exatamente. Então, assim, nós temos que saber que ele se aplica para todos. E não vamos discursos aqui, enfim, sociais. Mas aqui, obviamente, a informação, você tem qualificação para ter uma informação maior, né? Porque é estudiosa, tem uma formação boa, já tem mestrado e tudo. O consumidor final lá não tem, e não é preciso ter para se beneficiar, por isso que é vulnerável. Tá? O que você teria aí de curiosidade? Os casos práticos, a questão do direito do arrependimento. Hoje em dia eu sei que na internet, se eu compro qualquer produto pela internet, dentro de 7 dias eu tenho o direito do arrependimento. Isso é só na internet? Isso acontece com produto físico? Se a empresa que eu comprei na internet não quiser devolver, até estou passando por um caso, uma compra online, falou, não, mas seu produto você sabia que era sortido, eu não gostei, não gostei, um pijama, não gostei da estampa. Então, pijama, um caso bem concreto. E eu falei que eu queria devolver. E a pessoa falou, não, você já colocou que o pedido foi recebido, então não tem devolução. Eu falei, não, mas eu sei que pelo Código de Defesa do Consumidor, tudo que eu compro pela internet, eu tenho 7 dias para desistir da compra e nem falar motivo, eu simplesmente desistir da compra. Você podia contar um pouquinho mais sobre esse direito do arrependimento pra gente? A Andressa já tá expert aí, né? Só faltou ela citar o artigo do CDC. Perfeita. Eu procuro no Google. Olha só. Mas foi perfeita GPT hoje também, Foi perfeita a sua colocação para o fornecedor. De fato, o artigo 49 do CDC, ele garante ao consumidor o direito de arrependimento sem que sequer ele tenha que expor qualquer motivo. Me arrependo de forma injustificada, não quero, né? E é engraçado porque quando a gente para pensar no CDC, ele é da década de 90, concebido na década de 80. Então, quando a gente lê o artigo 49 do CDC, ele confere esse direito de arrependimento para produtos e serviços, né? Adquiridos
fora do estabelecimento comercial, e ele ainda coloca em especial por telefone ou em domicílio, porque a comercialização pela internet não era uma realidade na década de 90. Então, quando a gente vai olhar o que o legislador ele quis tutelar nessas situações, falando em venda por telefone e em domicílio. Bom, pode ser que alguns dos nossos será que eu chamo de telespectadores? Eu dei Tele hoje parece televisão. Televisão, né? Eu dei uma engatada aqui, eu falei, será que eu falo? Será que eu não falo? Pode falar. Nossos ouvintes, vamos lá, ouvinte, né? porque é podcast, tem vídeo do YouTube, é tudo. Melhor. Tá? Quem sabe nem tenho vivenciado isso, então parece que é importante a gente também trazer um pouco dessa parte. Até lembrei, só fazer uma piadinha, venda a domicílio era da Barça, né? A gente vai entregar a idade aqui. É isso, vai entregar a idade. Isso é o que eu lembro de venda a domicílio, era a Barça. Era Barça e a Bíblia, né? Era muito comum. Então, mas é importante, eu acho interessante explicar o fundamento, porque assim, hoje nós estamos aqui, a Natânia está nos ajudando aqui, né? É um anjinho. É uma geração nova, eles não sabem o que é um telefone com fio, fax, enfim, nem... A gente parece tão velho, mas não é, que a tecnologia foi muito rápida. Avançaram então, muito por que lá em 90 você queria proteger o uso? Não existia Mercado Livre, correto? Não. Não existia Amazon. A internet era incipiente. A internet era incipiente. Então, eu acho importante só trazer essa realidade lá, para não parecer que a gente é uma alienígena. A teoria da época, Deus, né? Por que existe isso? Hoje eu quero ir para tudo que eu vou fazer uma perguntinha aqui É básica. que para poder responder essa pergunta da Andressa, a gente tem que esse fazer exemplo é esse retrocesso, né?